Oi, gente, estamos de volta aqui na TV Gazeta com o programa Horário Nobre com Juquinha. Cenário novo, a gente está preparando atrações novas, preparando quadros novos, a gente está muito feliz de estar aqui. Eu, particularmente, com essa equipe aqui da TV Gazeta, cheguei aqui, gente, é muita emoção. E falar em emoção, a semana que passou eu vi o Silvio Santos voltando a trabalhar. Aos 90 anos, o Silvio volta a gravar. Olha, só quem trabalha com a televisão, quem trabalha com teatro, com cinema, que leva a alegria até vocês, sabe o que eu estou dizendo. É muito emocionante. E hoje nós começamos o programa com uma convidada muito importante para esse momento que nós estamos vivendo. Aguarde. De volta! E hoje, com a presença, uma convidada que acaba de ser promovida, a capitã da PM, a médica da PM, a doutora Juliana. Oi, Juquinha, prazer estar aqui, né, no cenário novo, no horário nobre. É um prazer, realmente. Eu estou muito feliz com essa promoção minha para capitã da PM. Sou médica infectologista e vai ser um prazer estar aqui hoje com vocês. Muito legal. Doutora Juliana, hoje, capitã, né? Como é que começou essa história da doutora Juliana até chegar hoje? Capitã e daqui a pouco coronel. Como é que seria capitã e coronel? Depois de capitã e major, depois tenente-coronel e depois coronel. Amém! Amém! E que faz um trabalho muito importante. Ah, que bom. Como que começou essa história da doutora Juliana, né? Da Juliana, criança, minha mãe é médica, pediatra, meu pai é fazendeiro e meus pais são daqui de Goiânia e quando meu pai, logo que eles casaram, mudaram para uma cidade do interior para mexer com fazenda, em Bom Jardim de Goiás. Bom Jardim. Então é próxima à divisa com o estado, com Mato Grosso, próximo à Barra do Garça. E aí eu fui para lá, então, desde pequena, recém-nascida, e fui criada lá até os 13 anos. Estudava em Barra do Garças, então saía bem cedo. Ali eram 35 quilômetros, a gente ia, né, eu e meus irmãos, que eu sou a caçula de 3. E então até os 13 anos fiz até minha 8ª série lá, que antes era diferente, né? Era até 8ª, agora que é ensino médio. E depois vim fazer o 2º grau aqui em Goiânia, no WR, no famoso Rubão. Rubão, famoso. Que quem queria prestar para medicina, embora eu tivesse dúvida, embora eu sempre acompanhei minha mãe nessa carreira médica, sempre quando final de semana, como minha mãe é pediatra, mas no interior, assim, sempre é um clínico geral, faz tudo, fazia muita sala de parto, eu sempre acompanhava muitas salas de parto dela, desde criancinha, então minha irmã sabia sempre que ia ser médica, meu irmão queria ser advogado e eu ficava na dúvida ali, o que eu queria fazer. Então eu fiquei muito na dúvida se eu queria ser juíza ou médica. E depois, quando fui prestar o vestibular, realmente decidi pela medicina. E hoje eu tenho certeza plena, absoluta, que decidi pela área certa na minha vida. Então, assim, que me encaixo totalmente na profissão. E aí, então, vim para Goiânia, fiz o 2º grau, né, fiz cursinho e fui para a Faculdade de Medicina em Petrópolis, no Rio. Aí fui sozinha. E aí, nisso, minha mãe tinha mudado aqui para Goiânia depois também. E aí eu fui mais uma vez morar sozinha. E aí fiquei os 6 anos lá. Conheci meu esposo eu já estava no 5º ano de medicina e aí terminei a faculdade, voltei para Goiânia namorando com ele, aí voltamos para Goiânia, nos casamos, eu fiz a residência aqui no Hospital das Clínicas, na UFG, e depois fui para os Estados Unidos estudar um tempo também, me subespecializar na área da infectologia. Hoje estou fazendo mais uma especialidade, uma pós-graduação em dermatologia, e aí surgiu o concurso da polícia quando eu estava durante a residência médica de infectologia. Eu prestei o concurso, esse concurso foi em 2012 para 2013, e aí depois acabou que fui chamada em 2016 e foi quando eu ingressei na carreira militar, e aí agora capitã da polícia. Não, porque médica. A doutora agora vai dermatologia também. Também. É capitã, né? E eu fico pensando, e o que veio lá da roça? Por exemplo, de vez em quando vocês voltam, você volta para lá, encontrar a família, Sim. né? Meus pais, né, são daqui, mas meu pai sempre mexeu com fazenda. O que veio, assim, eu acho que o que vem de muito firme de lá é essa persistência, a garra, a dureza, sempre uma coisa assim que
Meus pais, às vezes, até ensinaram demais, sempre tem que dar conta de qualquer jeito, de tudo sempre. Então, assim, isso é muito exemplo do meu pai e da minha mãe, mas também eu acho que muito exemplo dessa parte da roça, do campo. Tipo, a hora que eu vejo as pessoas falando, tá difícil, eu falo, nossa, não sabe o que é difícil. Tipo, então, assim, eu tento levar sempre com bons olhos, até o que é difícil, eu acho que a gente aprende nisso mesmo, nas dificuldades. Eu vejo um grande crescimento pessoal, a pandemia me trouxe esse grande crescimento como pessoa também, não só como profissional, mas lidar, por que eu falo que hoje eu tenho certeza que eu escolhi a medicina e fui escolhida por ela e amo essa profissão. Você lida com o mais puro da pessoa, que é a vida. E é muito puro isso. Então, assim, eu tenho uma relação, graças a Deus, médico-paciente muito boa. Então, eu me entrego de corpo e alma aos meus pacientes e eles entregam a sua vida para mim, mas a gente consegue ter uma troca linda. Então, assim, eu consigo me realizar nessa profissão. É muito intensa. Você mexer com a vida das pessoas é muito intenso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Tem que ter muito estudo, são muitos esforços. Então, assim, desde quando criança, a hora que eu conto dessa história que estudava em Barra do Garça, tudo, eu sempre fui a primeira aluna da sala, sempre fui muito estudiosa, muito compromissada. Sempre fui até demais, a ponto, assim, da minha mãe falar, não, hoje você não quer brincar, alguma coisa, assim, sempre fui bem estudiosa mesmo. Então, é essa responsabilidade, quando eu tenho um caso mais difícil, eu me envolvo sempre, pesquiso, tento fazer o meu melhor, e eu acho que isso, essa entrega, o paciente sente também, isso é muito bom. Eu tenho uma visão, há alguns anos eu sou voluntário do Hospital Araújo Jorge. Então, lá junto tem uma equipe muito bacana de voluntários. E o que eu percebo nessa área que você atua, como médica, eu enxergo muito o médico como tipo um anjo. Que são pessoas que vêm para cá para cuidar, né? Para ver a saúde, cuidar das pessoas e tal. E você, além de ter esse cuidado, eu observo através das suas mídias sociais, o carinho como você conduz tudo isso, né? É ser uma capitã hoje da PM, quando a pessoa fala capitã da PM, né? A gente imagina ser uma capitã, chegar com a continência, aquela coisa toda, esse respeito que é natural, que tem dentro da PM, que é esse compromisso, né? Mas eu vejo a doutora Juliana levando tudo isso com uma forma muito legal, sabe? Isso é importante, né? Realmente, essa hierarquia e disciplina que existe dentro do militarismo, uma coisa que eu nunca tive dificuldade, porque dentro de casa sempre tive muito isso, hierarquia e disciplina, mas eu sempre levo tudo com muita leveza, assim, sou bem eu mesmo, tentar fazer, tipo, já que é para ser, gente, vamos fazer feliz? Já que é para viver assim, então vamos viver bem? Porque e se a vida for essa? A gente não sabe, né? A gente que lida, então, diretamente com a vida. E eu super acredito em Deus, acredito que tem uma força maior, a gente estava falando de fé, acredito na vida eterna. Então, assim, se eu hoje estou aqui, estamos de passagem. Então, que seja leve, que seja bom. Tem dias difíceis, sim. Dias mais difíceis que os outros, tem dias que nós estamos cansados, isso é normal, mas a gente entender que isso é normal também, mas sempre fazer desse dia um dia bom também, sempre se esforçar, sempre dar o seu melhor, porque nisso há uma progressão, isso é o caminho. Não focar só no destino, focar no caminho, que a caminhada seja boa. Saber dividir toda essa loucura que é a sua vida, os seus compromissos, né? Os horários de chegar, de fazer e tudo, e você consegue fazer isso com maestria. Eu acho isso lindo. Eu acompanho, não é fácil, eu sei que não é fácil. Há pouco eu vi agora um vídeo, um clipe, onde os militares cantando, eu vou te confesso, eu fiquei emocionado, pela mensagem, né? Que trazendo a PM, todos eram ali, né? Todos eu vi militares. Um sargento que canta, eles cantam lindamente, todos eles cantam muito bonito, né? Cantam. E você conduz isso de uma forma muito especial. Obrigada, eu fico feliz, é isso mesmo que eu acho que eu aprendi, assim,
tem um Deus cuidando de nós. Exatamente. Então, se estamos aqui... Não importa aonde você esteja, né? Exatamente. Ou na PM, ou um artista, ou os lugares que Deus está com a gente. Esse é o meu pensamento também. Hoje eu sou médica, meu consultório é no Orion, eu sou médica infectologista do Albert Einstein. Então, assim, são muitas responsabilidades com a pandemia, são muitas coisas. Eu ainda sou nova. Para quem quer saber minha idade, eu tenho 36 anos, tá, gente? Então, assim, já tenho 11 anos de formada, então a gente já tem uma experiência, uma bagagem na medicina, mas é muita responsabilidade, mas a gente tem que fazer de uma forma um pouco leve, sempre com muito equilíbrio. Esse equilíbrio não é fácil e eu tento buscar isso plenamente em Deus, porque as dificuldades são diárias e a gente vai aprendendo com o caminhar mesmo. Errar, eu erro como todo mundo. Na medicina, então, a gente tem que minimizar ao máximo esses erros, e esses erros são minimizados através de muito estudo e muita responsabilidade. E na vida pessoal, a gente, tendo Deus do lado, a gente vai aprendendo a ser o melhor possível. E colocar em prática tudo isso, esse atendimento, esse carinho com o paciente, desenvolver o estudo, como você falou, que você estuda muito, né? Estou chamando você... Lógico. Até por um respeito a essa jovem que está aqui na minha frente, mas respeito muito a sua história. Tudo isso, nesse momento tão importante que a gente está vivendo no mundo. Eu falo importante, é importante da gente conseguir entender essa mensagem gigante que chegou para a gente, né? Você atuar, olhar, estar ali observando o seu paciente, cuidar. Acho que a palavra do momento é empatia, né, Juquinha? Agir com empatia, eu falo empatia é o amor com o outro, né? Eu acho que não só na medicina, mas em qualquer profissão que você for fazer, ter empatia é você mostrar o seu amor, você mostrar, estou aqui para te servir, estou aqui para te ajudar, estou aqui ao seu lado. E o médico é isso também, eu vejo muito isso. Eu estou aqui para tentar te curar. Nem sempre, como dizia já no juramento, a gente nem sempre consegue curar, mas a gente sempre vai tentar aliviar. Então, assim, isso é um instrumento de Deus, como você disse, sim, anjos, a gente tenta, só Deus nos capacita para isso, mas as pessoas que não entregam isso, que não fazem essa entrega, uma entrega de alma mesmo, não tem como, porque a medicina exige demais da gente. Exige fisicamente, exige espiritualmente. Eu falo que eu entrei nas duas carreiras bem exigentes, militar e médica, e uma coisa não dissocia da outra também. E as duas cuidar, né? Imagina, de cuidar do outro. Você salvar, tentar ou salvar vidas, né? E a outra também salvar, proteger. Então você tem dentro dessas duas profissões um cuidado com o ser humano, né? Esse cuidado muito especial. Essa empatia é muito bom. É muito interessante. E também, isso também é bom porque eu também recebo esse amor como forma de, né, uma retribuição, embora amor a gente dá sem pensar na retribuição, mas é recíproco o amor do paciente, essa empatia para comigo também. A gente não consegue agradar a todos, né, Juquinha? Mas a gente se esforça ao máximo. Tem como. Doutora Juliana, tem muita gente folgando, muita gente achando que está tudo certo, que está passando, mas a gente continua na preocupação. Sim. Vou falar por mim, até por alguns amigos da imprensa, alguns amigos artistas que passaram por um momento, que foram infectados com o vírus, aqueles que conseguiram sobreviver, as famílias que estão aí, né, aquelas arrasadas que perderam os seus entes queridos, os seus amores, né? E eu tomei as 2 doses, já tem um tempo. Mas eu continuo me preservando, porque eu acho que se eu me preservo, eu estou cuidando de mim e do meu próximo, né? Daquela pessoa que está próxima, ou aquele que chega até perto do Juquinha para bater um papo, eu fico preocupado com tudo isso, continuo me mantendo, né? Esse momento ainda é um momento muito importante para isso, né? E você faz certo, é esse momento. Então, assim, manter esse distanciamento, igual nós estamos aqui, né? Se não tiver um distanciamento aí de 1,5 m, 2 metros, sempre tem que ter um lugar ventilado. Lembrar que nos lugares comuns tem que estar de máscara. A gente tem que lembrar da higienização das mãos o tempo todo. As pessoas realmente têm baixado a guarda, às vezes pegado muito nas mãos. Então, lembrar disso. Aglomerar
Está liberados eventos com mais pessoas, mas então a gente tem que manter o mínimo de cuidado nesses eventos, né? Se possível, manter o distanciamento, porque isso é o mais importante. Lembrando que esse vírus é um vírus respiratório. Então, essa partícula respiratória, ela vai no ar, mas ela não voa metros e metros de distância. Por isso a gente fala de manter o distanciamento, porque ela vai baixar ali. Lembrando que a hora que ela baixa na superfície, ela dura por 9 dias, se a superfície não for higienizada. Então, a importância do uso da máscara, da higienização das mãos e da higienização dos locais. Uma coisa que está acontecendo muito, está muito na imprensa, as pessoas estão discutindo sobre vacina. Eu já quero entrar nesse assunto porque a gente pode até prolongar um pouquinho aqui, né? Um assunto polêmico. Que vacina você tomou? Eu tomei a Coronavac. Eu tomei a AstraZeneca, ou a Janssen, ou a Pfizer. Eu tomei a vacina tal. E existe informações, essa é a coisa do fake, é uma coisa muito chata, muito triste que a gente vem presenciando, não só nessa área, mas de toda, né, do ser humano. Se eu tomei a Coronavac, já tomei a segunda dose, né? Eu posso, claro, a pessoa pode ser contaminada com o vírus. Existe essa diferença entre as vacinas, doutora Júlia? Existe uma diferença de eficácia entre as vacinas em porcentagem, mas essa escolha entre vacinas, que a gente começou até a usar a expressão sommelier das vacinas, que é uma expressão assim horrível se a gente for pensar, porque, gente, antes quando você vacinou de qualquer coisa, você já perguntou a marca? É mais ou menos eu te dar uma blusa ou uma calça e você me perguntar, mas qual que é a marca dessa calça? É isso, então estamos falando de marca. E em se falando de marcas, estamos falando também de eficácias um pouco diferentes, mas a hora que a gente pensa num setor de comunidade, pensando em pandemia, pensando em mundo global, a gente precisa ter a consciência que quanto mais pessoas imunizadas, mais fácil é de terminar a pandemia e essa doença deixar de ser pandêmica para ser endêmica. O que seria isso? Ser uma doença que vive no nosso meio, como a influenza, por exemplo, mas que não causa tantas mortes, que não causam tantas hospitalizações, que não tem tantos casos graves. Então, é uma doença que a gente vai conviver ao longo da vida com ela não vai acabar. O bom, assim, entre aspas, dessa doença é que ela não tem uma alta taxa de letalidade, porque senão, imagina, com essa altíssima taxa de contaminação, porque o que ela tem é um alto poder de infectividade, infecta muito. Até as cepas novas, as cepas que a gente preocupa muito que chegue, assim, a cepa indiana, por exemplo, que chegando no Brasil, essa cepa delta e tudo, a gente preocupa muito com as cepas aumentando muito a sua infectividade, elas não aumentam o poder de letalidade. Mas a hora que você pensa em números absolutos, então se tem muito mais pessoas infectadas, consequentemente vão ter mais hospitalizações e mais óbitos. Mas a hora que vacinamos uma grande parte da população, que a gente chama isso de imunidade de rebanho, que a gente vai garantir aí acima de 60% a 80% da população toda vacinada, a gente consegue baixar esse percentual da pandemia. Então, isso independe de qual vacina você fez. Agora eu vou falar sobre a diferença de eficácia entre as vacinas e um pouco a diferença de cada uma. A vacina da Coronavac, ela é uma vacina de vírus inativado, ela tem 2 doses e tem uma eficácia geral de 50,39%. O que é isso? A chance de você não pegar a doença. Mas para a eficácia de gravidade, todas estão ali em torno acima de 85% de gravidade e de óbito. Então isso é interessante para todas, independente da marca, exatamente. Então a chance de você não pegar, isso é desfecho primário. Já na vacina da Janssen, que hoje é a única vacina no Brasil que é dose única, ela já é de partículas de adenovírus, ela é uma eficácia aí para eficácia geral mais ou menos 69%. E para casos graves também ali beirando acima de 85%. A vacina da AstraZeneca são 2 doses, uma eficácia aí também em torno de uns 70%, mas para casos graves e óbitos também acima de 85%. E a vacina da Pfizer também 2 doses, ela tanto para eficácia geral, que é não pegar a doença, quanto para casos graves e óbitos em torno de 95%. Então, a eficácia muda, mas se ninguém pega, eu falo, se ninguém passa, ninguém pega. Se ninguém pega, acaba a pandemia. Então, o raciocínio é esse. Então, se eu me vacino e você a pessoa do lado vacina, todo mundo vacina,
o vírus vai diminuir o seu potencial. E aí a vida vai voltando ao normal. Então, quando que as pessoas me perguntam, doutora, mas quando que a gente vai poder tirar as máscaras? Quando a gente tiver um grande percentual da população vacinada. Ai, nossa, a gente está terminando esse bloco e já já a gente volta. Daqui a pouquinho, mais informação, hein? Voltamos. Doutora Juliana, o que a gente vê muito acontecendo é que as pessoas tomam a primeira dose, já está se achando. Tomei a primeira dose, eu agora, né, já estou vacinado, estou podendo, e não é bem assim. Não é nada assim. Não é nada assim. As pessoas tomam, no outro dia já acham que é isso, pode aglomerar, já estou vacinado. Lembrando que a única vacina que é dose única das que temos no Brasil hoje, que são 4, é a vacina da Janssen. As outras todas são 2 doses. As vacinas começam a fazer efeito de 15 a 21 dias após a vacinação. Então, começam a fazer o seu efeito. E lembrando que as vacinas de 2 doses, a eficácia, que é quando a gente fala em eficácia, é após a segunda dose, após esses 15 a 21 dias após a segunda dose. Mas quanto? Eu já vacinei a primeira dose, já tem 20 dias. Quantos % eu estou protegido? Não sei. Os testes são para 2 doses, então a gente só vai poder falar isso. Mas eu tive evento adverso na vacina. Gente, os adversos vacinais são eventos, a maioria leves, inclusive dessas também, então isso não pode ser um desestímulo, a vacina, e a maioria são dor de cabeça, dor no corpo, pode ter uma febrícula, uma febre baixa, pode ter um mal-estar, isso é normal, e isso em geral vai melhorar com 24 a 72 horas após a vacinação. Então vai melhorar aí com o uso de um analgésico comum, às vezes vai melhorar naturalmente. Então assim, isso não pode servir realmente de desestímulo para a população, porque dessa forma, se a gente não fizer a segunda dose, a gente não acaba com a pandemia. Não acaba. Por exemplo, e aí viveremos assim para sempre. É isso que as pessoas querem? Não dá. Não dá. Você tomou a primeira dose. Qual o tempo? Quer dizer, são 15 dias, 15, 20, 21 dias aí, mais ou menos, né? Mas nesse período, tomei a vacina hoje. Hoje à noite ou amanhã, você já pode comer tudo, já pode beber, pode fazer, não tem nenhum contraindicação? Nenhuma tem contraindicação a restrição, nenhuma restrição alimentícia, viu, gente? Então, assim, e também nenhuma interação medicamentosa. Só se você desenvolver alergia à própria vacina, por exemplo, à primeira dose, algum evento adverso grave, você tem que voltar no local que você vacinou, até para esse evento ser informado, né, para o Ministério da Saúde, para que seja notificado eventos adversos graves, para poder realmente avaliar se você é uma pessoa que não está apta a tomar a segunda dose daquela vacina. Então, tomar de outra vacina. Mas hoje os testes são feitos para as 2 doses da mesma marca, a mesma vacina, para a gente conseguir falar em eficácia e proteção da população também. Isso é uma das coisas importantes e não tem essa restrição alimentar. E uma pergunta que me fazem muito, quem tem alergia à proteína do ovo, ao ovo, porque tem algumas vacinas que tem, a vacina da Covid não tem essa restrição. O que tem de restrição para a vacina contra a Covid-19 é você estar com Covid, que aí você não pode vacinar, lógico, né? Então você vai estar gripado, né? Então se você está com Covid, você não pode vacinar, tem que esperar 4 semanas após o teste positivo, então, após você ter contraído Covid para vacinar. Isso. Porque eu vi até agora um ator que ia atuar e de repente ele não quis tomar a vacina. Aí ele não quer tomar vacina, ele foi e virou e falou assim, mas é porque eu já peguei o vírus. E mesmo pegando o vírus, se ele pega o vírus, qual é esse tempo para ele? 4 semanas. 4 semanas. 4 e depois, semanas, depois ele tem que vacinar. Sim, não porque importa. nós não sabemos, ainda não se tem essa... realmente a gente espera saber isso em pouco tempo, mas a gente não sabe quantos % de eficácia que a doença vai te garantir como imunidade e a vacina num total. Então isso ainda como uma doença nova ainda está sendo um trabalho. E... tanto que o CDC e a SBIM, que é a Sociedade Brasileira de Imunização, não defende que a gente faça sorologia, que é dosar anticorpos ou dosar anticorpos neutralizantes após a vacinação, porque a gente não sabe
quantos por cento que vai te dar, por exemplo, uma sorologia, um IgG aí super reagente ou pouco reagente, isso é quanto por cento que você está protegido? A gente ainda não tem essa correlação. Ou seja, a resposta sorológica, que é o que você faz no exame, não está diretamente proporcional à resposta imunológica, que é o que o seu corpo vai responder. Então, a gente tem esse exame que foi o anticorpos neutralizantes, que ficou muito em voga agora, muito em alta, e as pessoas, eu fiz um anticorpo neutralizante baixo, então não estou pouco protegido. Outra, eu fiz um anticorpo neutralizante super alto, então eu posso sair e fazer tudo. Não, isso não é uma verdade ainda. Pode passar a ser, mas nós não temos essa definição ainda. Então, continue mantendo os cuidados e quanto mais pessoas vacinadas, aí sim vamos poder, aos poucos, ir baixando a guarda. E esse baixando a guarda é principalmente quando me perguntam em relação às máscaras. Porque a higienização correta das mãos, gente, eu espero que essa nunca mais acabe, porque a gente já brigava por isso há muito tempo. Porque ela evita milhares de outras doenças, né? E outra coisa importante da gente falar é estimular também a população a vacinar contra a influenza, que é gripe também, mas pelo vírus da influenza. Aí tem que guardar 14 dias no mínimo de intervalo entre a vacina da Covid e a vacina da influenza. Acontece muito também, a pessoa está muito gripada. Aí não deve vacinar com nenhuma das duas, mas nesse tá momento. Aberto, ele chega lá, ele se coloca a mão, ele pode estar gripado. E ele não falou para quem vai aplicar a vacina. Aí, se ele está correndo risco. Ele que está correndo risco, porque hoje, lembrando que se você está gripado, hoje a sua principal suspeita é Covid-19. Lembrando que a Covid-19 é uma gripe. O vírus SARS-CoV-2 é um tipo de vírus que causa gripe. Um outro vírus que conhecemos muito é o vírus da influenza. Então, por isso temos essa vacina anualmente. A vacina da Covid-19 vai caminhar para ser uma vacina anual? Talvez, isso são estudos que estão correndo. Esses muito estudos estão correndo rápido. Né? E por que as pessoas falam, mas como que está tendo até o questionamento se as vacinas prestam ou não? Porque foi desenvolvida muito rápido. Lógico que foi. Primeiro porque é uma pandemia que parou o mundo. Então, se não fosse desenvolvida rápida, todas as indústrias farmacêuticas que produzem vacinas se empenharam e todo o governo, lógico, do mundo se empenhou para isso. E segundo que as tecnologias usadas todas são conhecidas, até mesmo a da Pfizer, que é de RNA sintético, RNA mensageiro sintético, ela já era uma tecnologia conhecida, ela ainda nunca tinha sido aplicada em nenhuma vacina, ela é nova no sentido de aplicação, mas a tecnologia em si não é nova. E as outras são de tecnologias já altamente conhecidas e altamente utilizadas em vacinas. Então, o que facilitou muito a produção dessas vacinas. Mas, obviamente, que o maior interesse foi a pandemia, gente, porque senão o mundo ia acabar, literalmente. É o que você falou, a gente tem que aceitar e acreditar nos sinais de Deus também, a gente, vendo aí muitas pessoas perdendo a vida. Então, assim, foi um número muito grande. E o cuidado é tudo, né? Eu fico vendo também, eu estava vendo uma matéria, não lembro o número exato, mais de 130 mil pessoas não voltaram para a segunda dose. Pois não voltaram para a segunda dose. Isso é preocupante. Né? Isso é preocupante e entristecedor também, né? O dia que eu recebi essa notícia, assim, em primeira pauta, me entristeceu muito, porque aí dá um ar assim, tipo, então assim as pessoas estão colaborando para que não acabe a pandemia. E aí não me adianta perguntar, doutora, quando que eu vou poder tirar a máscara? Infelizmente, eu preciso de uma grande parte da população vacinada. Uma grande parte, quando eu falo, é 80% para mais. A chegar ao ponto que aí eu posso ir para um ambiente. Mostra a sua carteirinha de vacina, de né? vacinação. Quantas doses? Já vacinou? Tá. Exatamente. Então você pode entrar sem máscara. Né? E até falando disso, assim, quando foram liberar eventos, assim, as fake news, como você disse, em todas as áreas têm corroborado muito para coisas ruins. Eu acho que é uma disseminação que as pessoas devem evitar. Então, sempre que você receber uma notícia, procure saber antes a veracidade daquela informação. O PCR para COVID, que é um exame que viralizou esse nome,
PCR é uma técnica, é o nome de uma técnica. Então, a gente usa, que é uma reação de cadeia de polimerase. A gente usa PCR para detectar hepatites, a gente usa PCR para detectar HIV, a gente usa PCR para detectar quase todas as doenças virais, ou todas as doenças virais, para detectar zika, para detectar chikungunya. Então, todas essas doenças virais tem essa técnica usada que chama PCR, né? Lembrando que, então, foi o teste do cotonete. O teste do cotonete pode ter sido vários testes. A forma de coleta do PCR é por um suave nasal, um suave de orofaringe. Então, há essa diferença de testes. Prestar atenção, assim, tipo, se você está gripado, ao invés de sair, às vezes, ou fazendo o exame, ou faz o exame tudo errado, e faz o isolamento tudo errado, ou não procura o atendimento médico. Hoje, se você está gripado, ainda a principal suspeita é Covid-19. Então, procure o atendimento médico. Para quê? Para que você evite contaminar outras pessoas. Para que desde o começo a gente possa tomar condutas adequadas iniciais, porque eu acho que o tratamento precoce da Covid-19 é o atendimento médico precoce. Para que eu consiga individualizar o seu tratamento, consiga individualizar se você tem comorbidades ou não, qual que é seu potencial de risco, a gente consegue saber isso já mais desde o início, então consegue minimizar muitos danos e evitar muitos casos que se agravam. Isso é uma coisa bem interessante para reduzir os casos graves e minimizando os danos da pandemia. Né? Os cuidados. Os cuidados. Os cuidados. A máscara. A máscara, vamos aproveitar para falar um pouquinho das diferenças das máscaras. Eu até trouxe aqui. Essa até uma bolsinha que eu trago é bom, assim, por exemplo, para a gente ter na bolsa, assim, é uma coisa interessante, porque se você vai guardar em algum lugar, onde você vai guardar? Se a máscara está suja. Primeira coisa, um comentário que eu vou fazer que é bem interessante. Juquinha, se você for espirrar, você está de máscara, você vai tirar ou não a máscara? Aconteceu comigo hoje. Eu dei um espirro. Eu estava com a máscara, eu não tirei. Eu deixei ela. Fiz errado? Não, fez certo. Se a gente está tentando... Porque senão eu espirro, eu vou jogar. Exatamente. Se eu estou tentando conter essas gotículas respiratórias, o que adianta eu tirar a máscara na hora de espirrar? Porque a gente vê muito as pessoas tá com a máscara, a hora que vai espirrar, tira a máscara. A gente pensou um pouquinho e... Aí não adianta nada, porque você viralizou literalmente, né? Disseminou o vírus. Então, existem tipos de máscaras diferentes. As máscaras de tecido, as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95. O que diferencia uma da outra? A capacidade de filtração delas, de filtragem, e então essa proteção. Para nós, profissionais da saúde, que estamos convivendo diretamente com o paciente que está sabidamente contaminado e muitas vezes tem os procedimentos invasivos, como uma intubação orotraqueal, alguma coisa assim, a gente precisa de uma máscara que confere maior proteção, que é a N95 ou PFF2, que seria, no caso, essa máscara, que é a famosa que o pessoal também chama de bico de pato, né? Que a gente encontra nas farmácias. Antes a gente usava muito essas máscaras para atender os pacientes com tuberculose, né? Então a gente nunca pega a máscara pela frente, a gente pega sempre pela lateral. As máscaras sempre têm as hastes. Máscara eficaz é máscara que pega boca e nariz e acopla bem. Então a gente pega pelas hastes, né? Essa máscara tem... A nossa diretora Ana está usando uma N95, exatamente. Então eu coloco essa máscara aqui, ajusto, que tem todo um ajuste, você vai pegar, e aqui tem um ajuste no nariz, que tem um ferrinho, e ela tá ajustada, pronto. Pegou boca e nariz, ó, tampou bem, tá super encaixado no rosto. Então essa máscara, se eu for espirrar, vou espirrar aqui dentro. Ah, mas aí eu vou contaminar essa máscara? Sim. Se eu espirrar e essa máscara ficar toda molhada, quanto tempo eu posso usar essa máscara, por exemplo? Até que ela não se umedeça. O ideal seria trocar diariamente? Seria, mas a gente até teve muita dificuldade de matéria-prima para a produção desses materiais. Então, assim, às vezes a gente tem usado em 7 turnos de trabalho, que não teve uma normativa totalmente, assim, para isso. Mas tem sido isso. Se você umidificar ou ela molhar, essa é uma máscara descartável. Então, realmente, ela tem que ser trocada. Então, dentre essa é a máscara mais protetora, que é a PFF2 ou N95. Então, você tirou, né, vai pegar aqui... Profissionais da área da saúde, que de preferência vão usar, porque realmente a gente tem contato com a pessoa que está sabidamente doente. E guardei. A outra máscara que também tem grande eficácia, grande proteção, é a máscara cirúrgica, que é essa também. Então, sempre pegar pelas hastes, né?
e você vai encaixar sempre. Então, olha, sempre boca e nariz sempre tampado. Máscara, me desculpe a expressão, mas não é babador. E é isso que eu falo mesmo. Ou assim, as pessoas usam muito abaixo do nariz, gente. Não existe. Então, tem gente a máscara... que usa no pescoço. no pescoço é babador, né? Então, assim, tipo, isso não é a situação. E a outra máscara, eu tenho que puxar a sardinha também do meu serviço, né? Da polícia. Essa é até da Secretaria de Segurança Militar. Que legal, que fez aniversário agora. Quê? Fez aniversário, né? Da polícia, exatamente. Da aniversário da polícia agora. Então, essa é de tecido, né? Então é uma máscara, eu trouxe todos os acondicionados direitinho. Então, essa é uma máscara de tecido, aí é uma máscara de tripla camada de tecido que tem que estar ajustada. Por exemplo, essa aqui é uma máscara que, pra mim, por exemplo, se eu fosse usar ela agora, aí ela não estaria certa pra mim, porque ela ficou larga. Então foi até um bom exemplo, ela ficou aqui um pouquinho larga, aqui, então teria que estar mais ajustada para mim. Seria para uma pessoa maior. As máscaras de tecido são confeccionadas mais fácil, mas sempre pegar boca e nariz e sempre tem que estar bem justinho, então bem acondicionado. Certo? Então, isso é uma coisa que a gente tem que ter. Eu fico olhando, por exemplo, aí já vem uma preocupação também. O acesso a essas máscaras. As pessoas que têm um poder aquisitivo menor, qual é essa máscara a cirúrgica? Ela seria uma máscara preço mais acessível? Viável, sim. Essas máscaras sempre foram com preço muito acessíveis, porque antes você comprava caixa dessas máscaras cirúrgicas. Então, assim, antes da pandemia era um preço totalmente diferente. Eu não sei te quantificar, mas essas máscaras são preços, sim, acessíveis. Tá? Ela se compra em caixas, geralmente não são individualizadas. Agora começou a individualizar, mas as máscaras N95 sempre foram um pouco mais caras. Mas antes, para você ter noção, era uma máscara que a gente comprava a, por exemplo, sei lá, R$5. Hoje se vê preços até de R$50 na mesma máscara que a gente comprava há pouco tempo a 5. Então, assim, às vezes eu comprava até mais barato. E a máscara de tecido, quem for produzir, tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, ser uma tripla camada de tecido. Não existe uma pessoa que pode estar com a mesma máscara de tecido, que tenha 2 ou 3 máscaras de tecido, desde o início da pandemia. Essa máscara já está totalmente... Por quê? Porque você tem que higienizar. A de tecido você tem que lavar todo dia. E tem que lavar no mínimo 2 a 3 vezes. Tem que trocar no mínimo 2 a 3 máscaras por dia. Porque se a gente for pensar num turno de trabalho, se você for sair aí para trabalhar de 8 a 12 horas, você tem que ter trocado aí pelo menos 3 máscaras de tecido. Então você tem que ter aí essas máscaras e com a lavagem, como qualquer tecido, como qualquer roupa, vai danificar. Então, quando que eu sei que essa máscara não está funcional mais? Quando ela está com tecido, a trama danificada, a trama já está enlarguecida, não está bem ajustado em nariz e boca, então sempre tem que estar bem ajustado. Então, está no momento de trocar. E aí, então, assim, mas eu não estou vendo isso. Então, use no máximo use aí umas 10 lavagens aí, para você ter uma noção. Essa máscara de tecido. Já essas são descartáveis, né? Então, essa molhou, sujou, caiu no chão, porque às vezes cai no chão, a pessoa coloca no rosto de novo. Gente, ou então, eu vou sair, onde está a máscara? Não, pega essa aí. O cara pode pegar a máscara da outra, que a pessoa já usou. Não, máscara é de uso individual, gente, por favor, é igual escova de dente. Isso aqui porque eu acho que deve acontecer. Eu falo, pega essa máscara, tá em cima da mesa aí. Então é isso, e essa é a importância da utilização das máscaras. E todas protegem... A que protege mais de pegar, de você se contaminar, é a N95, realmente, que ela filtra 95% das partículas do ar. Mas se você não está de máscara e espirra, você há de convir comigo que eu estou espalhando vírus para tudo quanto é lugar. Se eu estou de máscara e espirro, o espirro ali, as partículas virais ficaram contidas ali. Então, eu minimizo muito a transmissão da doença. Doutora Juliana, Goiânia já está vacinando a idade de 35? É isso, né? 35 exato. Anos. Então, vem na cabeça da gente, tipo, 35 para cima, tá todo mundo vacinado aqui. O que não é uma verdade, porque só tá a primeira dose, né? Exato. Então, essa ideia, às vezes a pessoa fica com ela na cabeça até pela primeira dose, já acha que tá... Que tá imunizado, o que não é o que a gente reafirmou, gente. As vacinas, com exceção de uma, que é a da Janssen, são de 2 doses. Então, você só vai estar imunizado após as 2 doses.
Não podemos dizer, quanto, eu escuto isso todo dia, mas quanto por cento eu já estou imunizado com a primeira dose? Não sei. Hoje no Brasil, vacinado a primeira dose, nós temos quantos milhões de vacinas já? Quantos por cento da população? Quantos por cento? Nossa, eu vi até esse dado hoje, Juquinha, mas não me lembro para falar em porcentagem da população, assim, mas ainda é pouco, assim, eu acho que é menos que 20% da população. No país inteiro. É menos que 20%, porque os locais que estão com 20% da população já está bem felizes, assim, de... Além de toda essa que é uma prevenção, a doutora indica, eu espirrei, aí eu comecei a sentir uma gripe aqui. Ele vai esperar isso ficar ruim, ele tem que ir ao médico. Ele tem que ir ao médico logo. Mas eu achei, ainda mais aqui na nossa região, que agora nós estamos entrando no tempo seco, então é muito comum se ter sinusite, rinite, o tempo muito seco, ter muita coriza nasal ou o nariz entupido. Aí as pessoas falam, não, mas eu nessa época sempre tenho sinusite. Eu pego isso todo dia, toda semana. Eu achei que eu estava com sinusite. Gente, hoje a suspeita de sinusite, a suspeita de uma rinite descompensada, se você está com qualquer quadro gripal, procure o atendimento médico para que seja descartada a possibilidade de Covid, porque nesse momento inicial há muito o que se fazer. Depois que está com uma evolução muito grave, há pouco o que se fazer, porque casos graves, independente da patologia, são casos difíceis de serem tratados. Ficar esperando, Então, exatamente. Para que eu vou esperar ter um acometimento pulmonar extenso? Exatamente. Né? Então, ao invés de... O que é um tratamento precoce da Covid? Atender precocemente, atendimento precoce. Procure o médico, porque eu consigo realmente detectar se você está com Covid, consigo pedir o exame certo, para o dia certo, avaliar suas comorbidades, que são as doenças prévias que você tem, para avaliar realmente se você precisa ou não de um quadro a mais, de fazer uma medicação a mais. Não deixar de tomar as medicações que você já faz uso, que eu tenho visto muito isso. Hoje a pessoa está gripada ou então testa positivo para Covid, aí ela é diabética. Aí ela para o remédio do diabetes. Por favor, não façam isso, porque aí você vai descompensar da outra patologia que você tem. E aí, se você descompensar da outra doença, é mais um caso para ficar grave. Então, é muito importante isso. Eu quero fazer um pedido à doutora. Voltar mais vezes no programa. Vai ser um prazer. Nosso tempo já está... A gente está chegando aqui no final, né? Desse quadro, que o programa continua. Mas qual a mensagem que a doutora Juliana deixa aqui para aquela câmera ali, doutora? A mensagem que a doutora Juliana e que a Juliana Barreto deixa é empatia, né? Amar com o outro. Essa é a minha forma de viver, é amar, é sentir com o outro. Sempre se coloque na posição do outro. Você gostaria que fizessem isso com você ou dessa forma? Eu acho que isso facilita muito a convivência das relações humanas. Eu acho que nós precisamos de mais amor. E eu sempre gosto muito, eu gosto de várias frases do livro do Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, que ele fala que você é eternamente responsável pelo aquilo que cativas. Então, você é responsável pelo paciente que você cativa e pelas pessoas. Então, vamos tentar cativar mais as pessoas, vamos tentar trabalhar com essa empatia. O ser humano está precisando de mais amor. A pandemia mostrou isso com o distanciamento social e uma forma de demonstrar amor é esse cuidado, esse carinho, esse acalento. Nem sempre a gente precisa estar tão próximo, mas a distância mostrou a tão carência que o ser humano está. Muito obrigado pela presença, muita informação, adorei o programa, a sua importância dentro dessa história, como os médicos, eu já falei, eu considero anjos, né? Doutora Juliana, valeu. Obrigada, Juquinha. Obrigado demais. E já a gente volta para o próximo bloco. Voltamos com o quadro Horário da Lei, que eu estava com uma saudade do doutor Luiz. Sempre um prazer, meu amigo. Doutor Luiz, é com o senhor agora. O que nós temos para hoje? Hoje, Juquinha, nós vamos falar um pouco sobre o cancelamento de passagens aéreas nesse período de pandemia. Sobre esse assunto, é importante ressaltar que tivemos duas leis, uma que foi
sancionado o ano passado, a 14.034, que estabeleceu um prazo para que as empresas aéreas, em caso de cancelamento de passagens por problemas relacionados à pandemia, pudessem ressarcir os consumidores, esse prazo de 12 meses. Então essa lei, a 14.034, ela estabelecia esse prazo até dia 31 de dezembro, para as passagens aéreas que foram compradas até o dia 31 de dezembro do ano passado. E agora esse ano, essa lei teve o prazo prorrogado até 31 de dezembro de 2021, tá? Então, por meio da lei 14.174 de 2021, estendendo para quem comprar a passagem aérea até o dia 31 de dezembro deste ano, caso a passagem aérea seja cancelada, tem um prazo a companhia aérea de 12 meses para fazer esse ressarcimento. Além disso, do ressarcimento, pode ser trocado também essa passagem aérea por meio independentemente da forma como ela foi adquirida, seja por meio de milhas, seja por meio de dinheiro, seja por meio de cartão de crédito. Então tem um prazo para que a pessoa possa utilizar isso como um crédito por um prazo de 18 meses. Tá? Também é uma forma de compensação por esse cancelamento. Isso vale tanto para quando há esse cancelamento por parte da empresa, quanto pelo consumidor. No caso do consumidor, se houver o cancelamento e a opção for pelo reembolso, ele vai arcar com os custos ali contratuais desse reembolso. Normalmente tem uma multa ali. Se ele optar por remarcar essa passagem, aí ele vai ter o prazo de 18 meses sem qualquer sanção para o consumidor que fazer essa opção. Tá? Quem tiver dificuldades com isso, pode acionar os órgãos de defesa do consumidor dos estados, né, no caso o PROCON. Também o governo federal disponibilizou um site, que é o www.consumidor.gov.br, que ali o consumidor que se sente lesado, não só em relação a esse assunto das companhias aéreas, mas qualquer outro assunto, ele pode ali registrar sua reclamação nesse site. E, em último caso, também procurar o Poder Judiciário, tá? Então, o Poder Judiciário está aí para sanar quaisquer lides, né, qualquer conflito de interesses entre as companhias aéreas e os consumidores. Então, essas são as formas aí que a legislação trouxe, né, para que as pessoas possam sim ter seus direitos respeitados, em especial aí as que adquirem passagens aéreas nesse período de pandemia. Rapaz, eu fiquei aqui prestando atenção, é uma informação importante que a gente precisa realmente estar atento a isso, né? Doutor Luiz, muito obrigado, né? Até o próximo domingo. Eu que agradeço. No horário da lei. É sempre um prazer, meu amigo. Já eu volto com o próximo bloco. Chegamos ao final do programa. Primeiro programa, a nova temporada, a verdade é essa, a nova temporada do Horário Nobre com Juquinha. Obrigado à TV Gazeta, quero agradecer a todos da TV Gazeta, ao Lohan, o Fred, o Tuti, a Janaína, o Elber, o Adão, todo mundo, todos vocês, muito obrigado pelo carinho. Agradecer a Raíssa, o Yuri, ao Pedro, que construiu o nosso cenário, Pedro Lipe, o cenógrafo. Muito obrigado a todos vocês. E quero terminar o programa, porque o programa de hoje foi muito informativo, falamos sobre a Covid e tudo, e a doutora Juliana Barreto, é só você entrar aqui nas mídias sociais dela, ela tem muita coisa que ela mostra, esclarecendo, vídeos importantes. Eu acho que é legal você se aprofundar nisso aí. Então até domingo que vem, se Deus quiser e Ele quer. Valeu!